E nesse vídeo aqui eu vou responder a seguinte pergunta: quantos criativos faz sentido eu testar nas minhas campanhas de YouTube Ads? Será que mais é mais, ou seja, quanto mais criativo eu testar melhor? Ou será que menos é mais, é melhor eu testar menos criativos, só que fazer criativos melhores, com mais qualidade? E o grande motivo de eu gravar esse vídeo foi justamente porque eu vejo que em alguns mercados as pessoas têm a crença de que mais é mais, de quanto mais criativo você testar, melhor. Só que isso não é verdade. Se você parar para pensar, quem fala isso, né, tem que testar o máximo possível, e eu acho que existe uma verdade, mas essa não é uma verdade absoluta. Se você parar para pensar, cara, então quer dizer que se eu testar 10 criativos é melhor que 5? Ok, beleza. Tá, mas se mais é mais, então se eu testar 100 criativos é melhor que eu testar 10 criativos? Pô, será? Será que se eu testar 1000 criativos é melhor que eu testar 100 criativos? E bom, é meio óbvio que vai chegar em algum momento que isso não vai fazer sentido, que você simplesmente colocar mais volume de criativos não necessariamente vai te trazer mais resultado. Então, como trabalhar isso falando de YouTube Ads que tem as suas características lá particulares, né, do Google Ads. Então, antes de falar aqui, de entrar no assunto de responder essa pergunta, se você gosta desse tipo de assunto, deixa o seu like e se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos. E vamos lá. Quando a gente fala de YouTube Ads, hoje em dia a gente está falando de campanhas de geração de demanda ou Demand Gen, né, que são campanhas aí que nasceram em 2023, se eu não me engano, substituindo, né, elas nasceram para substituir as campanhas de YouTube, que eram campanhas de vídeo. E ela é uma campanha muito focada em conversão, você só consegue rodar ela se você tiver uma conversão, e ela é uma campanha também Creative First, ou seja, onde o mais importante é você pensar no criativo. Então, se fosse para dar uma recomendação para você que quer rodar captação de lead ou vendas dentro do YouTube Ads, né, que é na geração de demanda, eu recomendo que você gaste muito tempo e energia fazendo e pensando os seus criativos, porque é ele que vai fazer o seu resultado ser bom ou ruim. Beleza, então, falando agora de quantidade de teste. Antes eu quero só falar sobre o que você pode testar de fato. Quando a gente fala de criativo, você pode testar a ideia do criativo, né? Então, testar a ideia do criativo é você testar dores diferentes, desejos diferentes, ângulos diferentes. É você realmente mudar um criativo do outro e não você fazer variações, porque variações é o segundo tipo de teste que você pode fazer, que é você pegar uma ideia e variar ela. Você varia o começo, né, do criativo, varia o gancho, você varia o fim, que é o CTA, por exemplo. Você pode variar o meio também, você pode variar o que você quiser, mas isso são as variações de uma mesma ideia. E por fim, você pode testar os formatos também, que formato aqui eu estou falando de formato vertical, que é o formato de Reels e Shorts, o formato horizontal, que é o formato mais padrão do YouTube, que as pessoas estão mais acostumadas a trabalhar, mas que hoje em dia o formato vertical ele acaba sendo mais forte do que o formato horizontal, né? O formato de Shorts mesmo, o vertical ele é mais forte. Então você pode testar essas três coisas, ideias diferentes, você pode testar variações dessas ideias, onde você vai mexer alguma coisa da ideia central, e você pode testar em terceiro lugar os formatos, tá? E essa é a ordem que eu recomendo que você faça. Primeiro teste ideias diferentes, para depois testar variações, para depois testar formatos. Bom, então respondendo a pergunta, cara, quantos criativos testar? E a resposta direta e reta, mínima que eu digo é teste no mínimo 3 criativos por campanha. Tá? Então, aqui a gente trabalha no modelo onde cada campanha tem um grupo de anúncios só. Então, quando eu falo de teste por campanha, é na campanha inteira mesmo, tá? Então, a minha recomendação é, cara, testa pelo menos 3, independente da sua verba, independente da conversão que você está trabalhando, testa pelo menos 3. E qual que é o número ideal que eu recomendo? É de 5 a 15 para a maioria das pessoas e mais de 15 se você tiver, tipo, muita verba para gastar mesmo. Só que mais importante do que isso, né, desses números fixos e absolutos que eu te passei, é você pensar da seguinte forma: quanta verba você tem, quanto dinheiro você tem aí por semana, por exemplo, quantos criativos você quer testar por semana também, ou por dia, né, depende, e qual que é o seu custo por conversão ideal. Então, quanto que você vai pagar por lead ou por venda. Com essas três variáveis, você consegue ter uma noção de quanto que você consegue testar de criativo.
E eu fiz até uma formulinha, tá? Que eu não estou mostrando aqui no vídeo, mas se você quiser, aqui nos comentários ou na descrição, você consegue ter um Notion, né? Um arquivo do Notion aqui, um documento, onde eu coloco essa formulinha e dou uma resumida em todo esse vídeo aqui, tudo que você está assistindo aqui, você consegue ver um resumo disso nesse Notion que está aqui embaixo, nos comentários ou na descrição. E aí eu fiz uma formulinha aqui que é a seguinte: orçamento diário, então a verba, né, que você vai gastar por dia, igual a número de criativos que você quer testar, vezes o CPA, né, o quanto você quer pagar naquela conversão, vezes 3. Então vamos supor que eu tenho, até peguei um exemplo aqui, vamos supor que eu quero testar 5 criativos, tá? Eu tenho 5 criativos aqui para testar e eu tenho um CPA de R$7. Então eu estou fazendo uma campanha de captação de lead, por exemplo, e eu quero pagar R$7 nesse lead e eu tenho 5 criativos para testar. Qual que é a conta que eu faço aqui de orçamento diário para você testar esses 7 criativos? Esses 5 criativos, desculpa. É 5, que é o número de criativos que você tem para teste, vezes 7, que é o seu CPA estimado, vezes 3, que é o multiplicador que eu usei para que você tenha pelo menos aí 3 vezes a verba, ou melhor, 3 conversões por criativo por dia. Tá? Então, quando a gente começa a rodar a campanha de fato, o Google Ads ele não vai distribuir a verba de forma igual para todos os criativos. Ele não vai, numa campanha de R$30 para 3 criativos, ele não vai gastar R$10 em um criativo, 10 em outro e 10 em outro. Ele acaba distribuindo de forma diferente, né? Ele usa lá a inteligência dele para colocar mais verba em um, menos verba em outro. Isso é normal. Por isso que eu gosto de trabalhar com esse vezes 3 aí, que é pelo menos 3 conversões por criativo por dia. Porque aí você consegue também não só testar os criativos, mas também você consegue alimentar a inteligência do seu Google Ads e da sua campanha. Beleza? Então essa é a formulinha. Tem aqui no Notion também um checklist para você aplicar tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo. Mas via de regra, pessoal, eu acho que mais importante do que fórmula, mais importante do que uma resposta absoluta, é você pensar o seguinte: para a minha campanha funcionar, ela precisa ter um número bom de conversões. Quanto mais conversões eu tiver, melhor. E para eu testar os criativos é a mesma coisa. Eu preciso ter um número bom de conversões por criativo para saber se eu realmente testei aquele criativo, né? Se eu tiver 50 criativos, cada criativo tem uma conversão, 2 conversões, eu não testei nada, na verdade. Eu só joguei um monte de dinheiro em um monte de criativo, só que eu não consegui de fato testar, porque eu só consigo testar quando eu coloco mais verba e eu começo a ver uma diferença maior entre a performance dos criativos, tá? Então, o que eu recomendo para você é isso. Trabalhe sim com volume de teste dentro da sua possibilidade. Não coloque, sei lá, 20 criativos para testar se você tem uma campanha que está com R$50 de orçamento por dia, porque você não vai conseguir testar aquilo de forma eficiente. Beleza? Então é isso. Espero que esse vídeo aí tenha te ajudado. Não esquece aí de se inscrever e deixar o like aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu!